Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 178. O que não te contaram sobre impacto social? Bom, esse é o título do meu novo livro, O Sexto. Link está aí na descrição para quem quiser fortalecer, adquirir. Dá uma colada lá, fortalece o nosso trabalho. Sim, foi e segue sendo uma saga conseguir uma editora. Dessa vez eu publiquei com a Caravana Editorial, uma espécie de coletiva editora, a galera de Minas Gerais. Eu tentei várias, como sempre, tá? E ainda segue sendo uma certa loteria conseguir uma editora. Detalhe, tá? Eu estou desembolsando todo o custo de produção. A editora está simplesmente sendo, digamos assim, contratada para rodar o livro e distribuir, né, a partir das vendas. Então, não tem muito segredo não, tá? E mesmo assim segue sendo um desafio conseguir. Peguei indicações, tentei editoras aí mais próximas do nosso campo de impacto e só lamento, mais fácil falar com o Papa do que com essas editoras. Bom, daí a convicção de que publicar um livro é investimento, tá? Então, se você está pensando nisso, saiba que você vai pôr a mão no bolso e que, obviamente, tem um lado positivo também. Se você busca retorno financeiro, esquece, tá? Parceiro, parceira, não faz sentido, não fecha a conta. Bom, então por que publicar um novo livro, né? Sendo esse o meu sexto? Porque eu sigo produzindo, sigo escrevendo, sigo gravando podcast, sigo refletindo. E guardar isso para mim não faz sentido nenhum. Então, na medida em que eu vou produzindo conteúdo, no caso do livro em texto, eu vou organizando e isso, em algum momento, vira um livro. Então, é mais ou menos essa lógica. Não tem nenhuma pressão por publicar de tanto em tanto tempo. Meu livro anterior, o Inovação Social em Tempos de Soluções de Mercado, é de 2022, ou seja, 2 anos depois eu tô com um livro novo que não te contaram sobre impacto social. Tem sido mais ou menos esse período aí, mas não é uma regra não. Bom, e por que esse tema, né? Porque falar sobre coisas que não costumam nos contar sobre impacto social. Bom, primeiro porque há muita coisa sendo dita sobre impacto social, que bom, né? Mas em geral, essas coisas ditas tendem a ter visões mais ou menos repetitivas, né? Coisas óbvias, pouca problematização, pouca visão crítica, assim, a gente em tese encontra conteúdo que fica numa mesmice e isso me incomoda muito. Tendem a nos, digamos, tentar nos convencer de que a agenda do impacto social é foda, é potente, que aqui tudo é colaboração, tudo é brilho no olho, uma fumaça danada. Mas quando a gente começa a adentrar mais nessa seara, né, e a conversar com mais gente, a conversar lá no cafezinho, a vivenciar diversas situações, a gente vai percebendo que não é bem assim que a banda toca aqui no ecossistema de impacto. Aliás, que a gente percebe que é bem diferente dessa fumaça danada que a gente vê ou escuta, não é mesmo? E como eu transito por essa agenda já há bastante tempo e tenho comigo essa visão mais crítica, eu fui observando e vivenciando diversas situações na Fantástica Fábrica do Impacto que me motivaram a organizar isso tudo num novo livro. Então, daí a ideia do livro, simples assim, tá? Mas o que que o livro novo traz? Bom, sem dar spoiler, obviamente que eu quero que você adquira um exemplar. Eu dou uma pincelada aqui de alguns temas que eu discuto lá. Eu reúno no livro e aqui 11 pontos sobre os quais a gente costuma falar pouco no campo de impacto social. Bom, antes de entrar nos 11 pontos, para deixar claro, eu uso a expressão impacto social, tá, no tema, né, no título do livro, mas eu explico lá no livro que tem duas noções de impacto que eu considero, tá, no livro. Escuta lá para você, escuta lá não, lê o livro lá para você entender. E que esse termo social, na real, é só social e ou ambiental, mas que usar esse termo social e ou ambiental no título do livro ficaria meio estranho, né? Então, daí a opção por impacto social. Bom, feito esse preâmbulo, vamos lá aos 11 pontos.
Bom, o primeiro ponto é que há muitas formas de se mudar o mundo, né? Não é mesmo? Afinal, é só um certo CNPJ que vale? Ou há outras formas de vida que estão aí nesse ecossistema de impacto? Bom, eu dou uma pincelada, né, aqui e eu exploro mais isso lá no livro, que sim, tem os 100 CNPJ, né, os tais coletivos, tem a turma MEI que está aí e a gente fala tão pouco sobre eles, tem tão pouca oferta de iniciativas de apoio para essa turma. E as associações, né, as famosas OSCs, as empresas, as cooperativas, enfim, tem um mar de tipos de CNPJ, é diverso, que bom, é condizente aos tempos que estamos, complexos, diversos, mas que em geral a oferta de apoio de conteúdo é voltado para alguns desses tipos de CNPJ e não para todos, tá bom? Só para demarcar isso aqui. Então a conclusão é de que não há uma única forma ou um único tipo de CNPJ. Quem quisesse amassar esse barro do impacto social, qualquer que seja o seu CNPJ, com ou sem, você é bem-vindo e tem lugar ao sol. Alguns vão dar mais trabalho, outros um pouco menos, tá? E aí, acho que esse é um pouco o destaque desse primeiro ponto. Há muitas formas de, entre aspas, mudar o mundo. Segundo ponto é, afinal, vamos mesmo mudar o mundo? Bom, mesmo com toda essa correria, com esses diferentes CNPJs e tal, a gente está mesmo mexendo ponteiros no mundo, numa direção, entre aspas, melhor? Ou o mundo está mudando, apesar do nosso corre, do nosso esforço? Bom, o primeiro ponto aqui é que a gente precisa refletir sobre essa narrativa, a meu ver, equivocada, que ainda reveste um pouco na conversa nossa no setor, da gente ser um herói, uma heroína, né? Os salvadores do mundo. Menos, né, pessoal? Tudo bem que as nossas iniciativas são importantes, de que eu acho que é legal a gente revestir a nossa atuação dessa importância, legal. Valorizar o nosso trabalho, beleza, mas menos, né? Nossas iniciativas, as nossas lindas teorias de mudança, não são elas que vão mudar o mundo no final, né? Então acho que está faltando sim a gente calçar a sandalinha da humildade no nosso setor. É muito ego inflado aí e muita gente se bajulando, se autopromovendo, menos, né? Então acho que essa é a primeira consideração que eu faço aqui. Afinal, nós não somos a última bolacha desse pacote, nem nós como profissionais, nem os nossos projetos, nem as nossas lindas, maravilhosas instituições, tá bom? E essa expressão mudar o mundo, entre aspas, aqui, ela anda bem desgastada e meio em desuso, mas eu usei ela de propósito no livro, lê lá para você entender. Então, afinal, nós vamos vezes mudar o mundo? Olha, sinceramente, acho que o mundo está sendo mudado nesse momento para pior, e apesar do nossas gotinhas no oceano tentando mudá-lo para melhor. Essa é a minha leitura nesse momento, tá? Então, não quero colocar água no chope de ninguém, sigo nessa empreitada também, mas tentando um pouco refletir qual o impacto de fato a gente está gerando nessa correria danada de mudar o mundo. Tenho lá minhas dúvidas, tá bom? Bom, o terceiro aspecto aqui que eu trago é recursos humanos ou pessoas. Bom, se as pessoas seguem tão necessárias no nosso setor, por que tantas lideranças tóxicas? Por que tanta precarização laboral, né, também no nosso setor? Precarização laboral é um fenômeno geral no mundo de trabalho e está cada vez mais presente na fantástica fábrica do impacto, sobre o qual falamos pouco, né, sobre isso. Se a gente de fato considera que as pessoas estão no centro das nossas soluções, das nossas iniciativas e deveriam também estar no centro dos nossos projetos, das nossas instituições, por que a gente está tratando tão mal essas pessoas, né? Acho que essa é a questão fundamental aqui nesse ponto. Bom, a gente vive tempos de pejotização, é fato, não é opinião.
Gosto desse fenômeno? Não, mas ele veio para ficar, tá? Por um lado, ele dá mais flexibilidade e autonomia para as pessoas, beleza, legal. Por outro, ele reduz valores pagos, né, o que a gente poderia chamar de salário médio, aqui entre aspas, e coloca os profissionais do nosso setor numa saga insana por novos projetos, novos jobs, né, o tempo todo. Resultado, tudo bem, você como profissional tem mais autonomia e supostamente mais liberdade, mais tempo livre, mas você precisa correr atrás o tempo todo, né, por mais pratinhos para você girar, porque assim, né, a somatória desses vários pratinhos, esses vários jobs, é que vai te permitir pagar os seus boletos. É meio cruel, não é mesmo? É, mas tem muita gente que tá com essa bandeira feliz da vida. Respeito aí a visão de cada um. E qual é o resultado deste resultado? É a saúde mental indo para as cucuias, não é mesmo? É pessoas, empresa fazendo qualquer negócio para pegar um novo job, um novo projeto. Daí, isso ajuda, né? Não explica o todo, mas ajuda a explicar a parte do canibalismo que a gente vê no setor e também sobre o qual falamos pouco, né? Afinal, aqui todo mundo colabora, é solidário entre si. Menos, né, cara pálida? Bom, o quarto ponto aqui é mais forma do que conteúdo. Bom, para além do impacto que a gente quer gerar, a gente precisa mesmo ser um produto nas redes sociais? Há vida possível fora desse roteiro, dessa cartilha? Cara, eu vou falar por mim, tá? Eu não gosto dessa cartilha, eu sigo na contramão dela, mesmo porque eu não sou um produto alinhado ao que essa cartilha prega, né? E eu tenho notado que um monte de gente também está descontente com essa cartilha. Não à toa, tem uma porrada de influenciadores da internet em geral, não estou falando da Fantástica Fábrica do Impacto, que está repensando esse modelo, caindo fora dessa lógica, né? Não à toa, não é mesmo, gente? Bom, acho que passa por saúde mental também, mas acho que passa por outros fatores também. Bom, eu vejo essa cartilha sendo praticada na Fantástica Fábrica do Impacto e eu acho ela extremamente patética, tá? Pessoas que começam a se vender como influenciadores de ESG. Vou usar o ESG porque eu acho que é um tema mais caricato, mais didático, tá? Mas poderia ser um outro tema, tá bom? Então essas pessoas começam a se vender como influenciadores de ESG e ficam produzindo conteúdo na linha do que pede essa cartilha. Vídeo, agora tem que fazer vídeo, né? Tem que aparecer super bem produzido, com um bom pano de fundo lá e tal. Conteúdo falando sempre as mesmas coisas, né? As mesmas platitudes, as mesmas obviedades. Não tem muita diferença de conteúdo, não tem divergência, né? E fica replicando esse conteúdo superficial num monte de redes sociais e se vendendo como oráculos do tema. Obviamente, tá clara a estratégia de modelo de negócio você se projeta como um especialista, como uma autoridade, e obviamente isso vai se reverter em jobs, né? Lembra lá dos pratinhos, é mais pratinho chegando para você girar. Tá bom, respeito quem tá trabalhando dignamente dessa forma, mas acho que tem outras maneiras de trabalhar dignamente sem seguir a essa cartilha de você ser ou se vender como um produto nesse rolê de redes sociais. É disso que nós estamos falando aqui, tá bom? Bom, e sim, claro, se tem quem está fazendo, né, se dispondo a fazer o que diz a cartilha, obviamente tem gente que compra isso, que consome isso, e por isso que a gente não sai desse ciclo vicioso. Então, tô fora, não é a minha praia, e é importante a gente falar sobre isso também. Bom, o quinto aspecto é fetiche por porcas e parafusos, né? Bom, se as ferramentas com as suas porcas e parafusos são meros meios para nos conduzir em direção ao tal impacto, por que a gente destina cada vez mais tempo para elas? Essa é uma pergunta fundamental que eu me tenho feito e tenho tentado refletir sobre ela, refletir sobre isso no livro. Eu tenho notado há tempos o quanto as porcas e parafusos das ferramentas, né, ganharam destaque na Fantástica Fábrica do Impacto, onde a gente deveria importar mais, né, um debate de contexto, de impacto, do contexto dos problemas socioambientais, de uma real colaboração entre nós. A gente tem se perdido em discussões sobre porcas e parafusos, sobre veículos,
facilities, novos instrumentos financeiros, novas ferramentas de planejamento, novas ferramentas de o escambau, o que você quiser, tá? E nesse frenesi, a gente tem deixado de lado um pouco a discussão central, que é a finalidade desse monte de ferramentas, esse monte de porcas e parafusos, né? Afinal, elas não são meio para nos conduzir a um determinado fim? Afinal, qual é mesmo esse fim? Bom, a finalidade que nos mantém aqui na Fantástica Fábrica de Impacto, qual é? Para além da gente se tornar viável no tabuleiro e conseguir recursos. Será que a finalidade virou essa? Bom, é uma questão sobre a qual a gente tem pouco falado, não é mesmo? Afinal, para que a gente está ou segue aqui no campo do impacto? Bom, às vezes eu fico com a sensação de que tem muita gente no setor que não tem a menor ideia do que está fazendo aqui, e isso é muito triste, sim. E pior, muita gente que não está afim de fazer esse tipo de conversa. Tipo, não tem tempo a perder com esse tipo de conversa. Que pena, né? Que é uma conversa para essas pessoas filosófica demais, mas para mim fundamental, né? Afinal, o que a gente está fazendo aqui? Bom, o sexto ponto é gestão com indigestão. Bom, a boa e velha gestão segue sendo fundamental no campo do impacto, mas por que tão pouco estímulo a ela, né? Afinal, falar sobre gestão se resume a comprar o MBA da moda. É isso resolvido? Não, né? Bom, o primeiro ponto é dizer que a gestão anda com a cotação meio em baixa no setor, essa é a minha percepção. Dá uma olhada aí nas vagas de gestão para ver os salários baixos e o monte de responsabilidades que são depositadas. Além disso, tem muito mais vaga para analista do que para gerente, coordenador, ou seja, pessoas com perfil de gestão. Afinal, os analistas é que vão dar conta da gestão no nosso setor? É isso? O segundo ponto é refletir de que a gestão parece ter virado sinônimo de MBA caro, MBA da moda, né? Ou você faz e tem esse diploma na sua prateleira, no seu currículo, ou supostamente você não tem as credenciais para ser um gestor no setor. Fala sério, né, gente? Porra. Bom, o terceiro ponto é para lembrar o óbvio aqui, né? Sem gestão, a gente não vai a lugar nenhum no nosso setor. E sim, isso custa tempo e dinheiro. E não necessariamente eu estou falando que a gente tem que comprar o MBA da escola de negócio de grife, tá? Nada contra, acho que tem qualidade ali, mas não é o único caminho a ser seguido, tá? Tem muitas outras formas da gente se tornar uma pessoa gestora no setor. E para fechar, a questão que fica é: como que a gente tem lidado com isso na Fantástica Fábrica do Impacto? Se é que a gente tem lidado com isso, acho que essa é a questão. Bom, o sétimo ponto é me dar um dinheiro aí. Bom, o bom e velho dinheiro segue sendo tão crucial no setor, mas apesar dos fundos imundos que supostamente estão sendo despejados para o impacto positivo, por que está tão difícil captar recursos? Bom, tá bom, tem que captar recursos, isso é um baita desafio. Todos nós precisamos, não é mesmo? Além disso ser algo tremendamente desigual no setor. Quem está mais distante do centro do ecossistema sofre mais com esse processo. Além de todas as lentes de gênero, de diversidade, de regionalidades e tantas outras, todas elas entram aí para complicar ainda mais esse processo. Mas, se supostamente sobram recursos e faltam bons projetos, não bastaria termos um bom projeto em mãos? Bom, quem dera se fosse tão simples assim, amiga, amigo ouvinte. Além, é claro, desse tipo de fala ainda ser uma grande falácia. A gente tem escutado menos ela, mas ela ainda vira e mexe a gente escuta, tá? Bom, pensa aqui comigo, ouvinte. Tá sobrando o mesmo recurso no nosso setor? Aonde? Para quem? Para que tipo de projeto e organização? De qual área e localidade?
Bom, vamos contextualizar mais esse tipo de fala, né? Porque não é verdade que está sobrando recurso, sobretudo quando a gente vai trazendo resposta para esse monte de pergunta que eu coloquei. Bom, me desculpe quem ainda propaga esse tipo de ideia de que está sobrando recurso, mas no nosso setor está acostumado mesmo a operar na escassez. Para alguns poucos players do setor, uma escassez de elite, vamos dizer assim, né? Que tem aí recurso, mais entre aspas, sobrando. Mas para a grande maioria, uma puta escassez de recurso. E é nessa escassez que a gente está se degladiando por esses trocados para manter as nossas operações. Se você está achando que isso é uma opinião minha, dá uma olhada lá nos dados da iniciativa PIPA, eles já passaram por aqui em vários episódios. Tem números assustadores de quanto que fica disponível anualmente para organizações da sociedade civil periféricas. Acho que dá só para dar um dado de um contexto muito gritante aqui. Bom, enquanto a gente escuta esse papo de que está sobrando recurso, tem uma enxurrada de recursos para o campo socioambiental, me revolta ver a discrepância nos números globais de recursos gastos em armamentos e guerras, tá? Além do montante de recursos, né, que a gente escuta está sobrando, né? A gente precisa falar da escandalosa desigualdade na sua distribuição, tanto em países do norte quanto do sul global, quanto dentro de cada país, tá? Então, meio óbvio, mas precisa ser dito. Outro ponto a ser levantado aqui é sobre o quanto a gente tem que se tornar especialista nesses novos instrumentos, né, financeiros para impacto. Não basta mais captar recursos para o projeto da sua OSC, aquele famoso recurso fundo perdido, hoje recurso não reembolsável. É preciso perseguir um modelo de negócio para sua organização, mesmo se ela não seja um negócio de impacto, ou não queira ser, ou não possa ser, provavelmente ela vai ser demandada sobre isso, tá? E ela vai precisar, nós vamos precisar, entender mais dessas porcas e parafusos de outros tipos de dinheiros para o nosso setor. Isso é muito perverso, tá? E para fechar aqui esse papo do dinheiro, por onde anda o tal capital paciente? Tem se falado aí de blended finance, mas sinceramente, eu tenho notado que a turma que detém esse capital paciente, filantropia e governos basicamente, essa turma parece que tem se encantado pela lógica do retorno financeiro com impacto. Nada contra, tá bom? A questão é que se esses players que podem e devem dispor de capital não reembolsável, capital paciente e tal, para fomentar o ecossistema, se essa turma passa também a alocar parte do seu recurso visando o retorno financeiro, quem é que vai assumir esse vácuo que está sendo criado por esse movimento de filantropia e de governos? Acho que essa é uma questão importante que a gente poderia debater mais, não é mesmo? Bom, o oitavo tema aqui é mensurar pero não mútil. Tá bom, é preciso mensurar o impacto que a gente diz, que a gente alega que a gente está gerando, mas quem é que paga essa conta? A gente vai medir o que e como. Bom, se há uma ampla oferta de ferramentas de mensuração, por que a gente utiliza as mesmas de sempre no setor? Afinal, queremos medir impacto no setor ou queremos especialistas na ferramenta X ou Y? É curioso, às vezes a gente escuta isso, né? Esse tipo de demanda. Eu quero alguém que saiba mensurar impacto utilizando a ferramenta X. Eu não quero medir impacto, eu quero alguém que entenda da ferramenta X ou Y. É meio estranho, né? Como se eu estivesse colocando a carroça na frente dos bois, enfim. De novo, né? As porcas e parafusos é que estão nos guiando, né? É meio estranho. Bom, e sempre será necessário mensurar o tal impacto que a gente diz que gera? Medir impacto é algo mandatório para qualquer iniciativa do setor? Bom, vale lembrar que há iniciativas onde não faz nenhum sentido medir impacto, seja por conta do tempo disponível, do custo, da energia, enfim, a gente precisa falar sobre isso também, tá? E eu acredito que você, amigo ouvinte, já deve ter escutado a pérola, né, a frase: ou a gente implementa o projeto, ou a gente mede o seu impacto. Não dá para fazer as duas coisas. E aí, como é que você lida com esse tipo de fala? Infelizmente, ainda muito presente no setor. Bom, papo aqui vai longe, mas para fechar só digo uma coisa.
A gente precisa ser 880, né? Ou implementa ou médio impacto? Não dá para fazer as duas coisas? Sei lá. Deixo no ar aqui para a gente refletir sobre isso e com a sensação de que esse papo de mensuração ele sempre tende a nos levar numa direção quantitativa, numérica, e isso é uma pena que a gente coloque sempre mais luz nessa lógica quantitativa. Bom, o ponto 9 aqui é uma monocultura de porta-vozes. Bom, se a gente sonha em popularizar a agenda de impacto, em sair da nossa bolha, né, como a gente sempre fala, por que a gente insiste nos mesmos porta-vozes de sempre? Por que a gente insiste nos mesmos casos de sucesso de sempre? Por que a gente insiste na mesma narrativa de sempre? Por que a gente insiste nos mesmos termos de inglês de sempre? Na mesma gramática de sempre? No mesmo sotaque de sempre? Vou parar por aqui, tá? Para não cansar. Reconhecendo que sim, a gente avançou em diversificar essas várias variáveis aqui que eu questionei. Que bom, ótimo. Mas ainda temos um caminho muito longo pela frente. E note que as poucas vozes diversas e diferentes que têm ocupado espaços importantes no ecossistema têm trazido falas e questionamentos super pertinentes e potentes, tá? Nos resta saber se essas falas vão fazer a gente avançar como setor ou se vão servir apenas de cota de diversidade ou de chaveirinho para enfeitar os eventos. Eu tenho minhas dúvidas, acho que ainda é cedo para a gente cravar alguma conclusão, mas eu deixo no ar para você refletir também. Qual é a sua ideia, amigo ouvinte, sobre isso? Apesar desse avanço, de novo, tem que ser celebrado e comemorado, ainda dói o ouvido escutar pérolas como essa aqui. Eu vou trazer algumas no livro Eu Exploro Mais. Uma delas é: as soluções de mercado vieram para dar escala e resolver os problemas que nem governos, nem filantropia deram conta. Pô, fala sério, né, gente? Só um setor que vai mesmo resolver as paradas complexas que a gente tem pela frente? Não dá. Esse tipo de fala que desmerece os outros setores, não dá. Não deveria ter mais espaço para elas, tá? Outra coisa é qual escala a gente está falando, cara pálida? Quer falar de escala? Vamos falar de política pública, né? Não de mercado. Eu vou parar por aqui, mas vai longe esse tipo de fala. Uma outra fala que a gente escuta é: referências do mundo corporativo tendem a ser as mais adequadas ao nosso setor. Poderia trocar o mundo corporativo por bilionários como referências, inspirações para o setor. Pô, de novo, fala sério, né? E assim a gente reforça essa ideia equivocada de que os bilionários ou de que o mundo corporativo, de que o mercado é a escola de pensamento, é a referência que a gente deve seguir no setor de impacto como um todo. Porra, e quem é que está por trás dessa escola? Não é surpresa, né? Os homens brancos da elite, formados em escolas de negócio da elite, com seus casos de sucesso, aqueles de sempre e etc. E nós aqui batendo palminha e adotando esse modelo como referência para o setor. Não, né, gente? Não dá. Esse modelo é absolutamente excludente. Ele é absolutamente incompatível com a transformação socioambiental que a gente quer construir. Bom, não à toa há OSCs que estão seguindo essa cartilha, tá? E aí transformando tudo em metas e trazendo uma lógica de competição, de bater a meta, de faca no dente, para gerir iniciativas socioambientais. Bom, você ou eu aviso, amigo ouvinte, que isso não vai funcionar, gente. Não vai parar de pé no nosso setor. Bom, uma última frase que a gente escuta muito é: política e impacto não se misturam, são temas incompatíveis. Bom, eu já falei muito sobre o tema aqui, há episódios sobre o assunto aí, por isso eu não vou adentrar muito aqui. Só vou dizer uma coisa: essa ideia da gente ser neutro, da gente ser gestores no setor e somos neutros, somos técnicos, isso é um puta de um equívoco, tá? Porque todo mundo, todos nós, pessoas, profissionais, instituições, a gente tem lado, tá?
A gente pode assumir explicitamente ou não, mas a gente tem um lado, tá? É a famosa música do Chico Sainz, de que lado você samba, tá? Então, ainda que o que a gente tem notado é que as nossas instituições, nós como profissionais, temos optado por seguir um lado da linha do onde é que tem o dinheiro, eu danço a música para captar esse recurso. E mesmo fazendo isso, a gente está assumindo um lado, né? Um lado na variável política aqui que eu estou dizendo. Bom, não à toa essa onda coach tem crescido não só na política partidária, a gente tem visto isso nas eleições municipais, tá? Mas também no nosso setor. E isso é extremamente preocupante. Eu entendo que esse crescimento ocorre justamente na esteira dessa tentativa de esvaziamento da dimensão política no nosso campo de atuação, e a gente vai pagar um preço caro nisso mais para frente. Estejamos atentos nisso, tá? E esse é mais um não tema do setor. Falar de política é baita de uma espinha. Ninguém quer se meter nisso, infelizmente, tá? Como diz um colega meu, nem sabão em pó é neutro, tá bom? Só para lembrar. Bom, o tópico 10 aqui é não basta apenas a boa vontade. Afinal, em tempos líquidos, né, em tempos acelerados, onde anda a tão necessária e sumida utopia ou propósito? A gente ainda precisa de uma utopia? Ou o que importa mesmo é a gente encontrar um bom modelo de negócio? Ok que nos tempos atuais não basta só o voluntarismo que revestia a atuação das ONGs décadas atrás, não é mesmo? A gente precisa de muito mais. Essa equação ficou muito mais complexa, eu sei disso. E essa suposta onda de profissionalização, entre aspas, deu uma boa diluída nessa ideia da utopia, né? Hoje rebatizada como propósito. Aliás, até o termo propósito anda meio desgastado ultimamente. Bom, e no frenesi dos tempos atuais, a gente tem que ser uma máquina de impacto, né? Afinal, não há tempo a perder. É preciso correr, pois os problemas socioambientais são urgentes, né? O que a gente escuta, né? E assim a gente se distancia cada vez mais dessa discussão, dessa dimensão da utopia, do propósito. Afinal, a gente está nesse corre insano para quê mesmo, né? Para além da gente pagar os nossos boletos. Qual é a finalidade desse corre insano? Parece uma pergunta meio básica, meio necessária, né? Mas que a gente pouco tem parado para conversar sobre ela, né? E isso não é à toa, tá, gente? Não é uma mera falta de tempo. É parte desse pacote atual no qual a gente está todo mundo imerso. Correria, tempo acelerado, redes sociais, informação sendo consumida e descartada em segundos, vários jobs, vários pratinhos. Nós estamos nesse caldo. E tem sido cada vez mais difícil tirar a cabeça dessa água e tentar enxergar além dela. Afinal, quais espaços a gente tem construído em nossas organizações e nossos projetos para esse tipo de pausa e reflexão? Para a gente simplesmente poder conversar sobre essas questões. E se sim, se a gente tem conseguido encontrar tempo para conversar sobre essas questões, o que a gente tem feito com essas reflexões? Para além de um lindo relatório, uma linda facilitação gráfica ou um monte de post-it colorido. Pois é, deixo no ar as perguntas aí, com a sensação amarga de que a gente anda bem mal nessa matéria, tá bom? Bom, para fechar o último ponto aqui, saúde mental. Bom, a pandemia se foi, né? Mas a nossa saúde mental segue nas cordas, não é mesmo? Se só há good vibes no setor, só há óculos cor-de-rosa, só tudo aqui são flores, por que as pessoas seguem adoecendo? Parece um tema tabu no setor, aliás, mais um tema tabu, né? Mas há iniciativas emergentes que nos mostram que o bicho está pegando por aqui, hein? Já abordei esse tema antes em episódio, não vou ser repetitivo aqui. Sim, a gente vive tempos mais individualistas, mercado de trabalho mais precarizado, uma maior disputa por recursos, enfim, tudo isso contribui para, né, nos deixar
mais fragilizados em termos de saúde mental, tá bom? Além do pós-pandemia que vivemos. E evitar esse assunto é se posicionar a favor da piora deste quadro, convém lembrar, tá bom? Passar pano pro assunto é tornar o quadro ainda pior. Simples assim, tá bom? Simples assim. Bom, passando a régua aqui no episódio, eu procurei pincelar aqui os principais tópicos que eu desenvolvi no meu novo livro, que não te contaram sobre impacto social, são 11 tópicos. Lá eu desenvolvo mais do que aqui, obviamente. Te convido a conhecer mais o livro e adquire um exemplar aí, dá uma força, né, pra gente poder pagar a conta da editora. Link tá aí na descrição. Obviamente, além desse convite ajudar a pagar a conta, tem conteúdo sistematizado, tem reflexão ali, que eu acho que vale a pena, né, a gente ter acesso a ela. Aqui eu só pincelei. Lembro também que em setembro eu vou fazer eventos de lançamento do livro em São Paulo e em Brasília, por enquanto, aberto a convites de outras cidades. Vamos conversar, vamos agitar. A ideia é algo informal, tipo mesa de bar mesmo, e tendo a ideia do lançamento do livro como um mero pretexto para a gente reencontrar pessoas queridas, conhecer novas pessoas, enfim. Vou estar com exemplares, obviamente, na mão. Quem quiser adquirir vai ser uma alegria. Se estiver animado, animada, me escreve para a gente sintonizar as agendas e se conhecer, se encontrar, se reencontrar nesses espaços, nesses eventos, vai ser uma alegria muito, muito grande. Agradeço a todo mundo que me segue, que me escuta, que me lê. Publicar meu sexto livro significa muito para mim, embora todos os desafios de conseguir editora, do custeio dessa empreitada, enfim, eu sigo nessa caminhada. Meu sonho é conseguir escrever algo na linha de romance e ficção. Chego lá um dia, com certeza. Por enquanto, sigo aqui refletindo e produzindo conteúdo em áudio e em texto sobre a nossa linda, fantástica fábrica do impacto. E você sabe, amiga, amigo ouvinte, assunto não tem faltado. Que bom, né? Então é isso. Agradecer demais a você, amiga, amigo ouvinte. Um agradecimento especial às pessoas iluminadas que apoiam esse podcast e mantêm esse trabalho de pé. Vocês são foda. Muito obrigado mesmo. E faço questão aqui de nominar todas as pessoas iluminadas que estão apoiando esse trabalho. São pessoas, assim, incríveis. A Silvia Dascal, a Camila Sabella, o Leonardo Letelier, a Helenice Tamashiro, a Daiane França Saldanha, ao Eduardo Setlin, ao Fabrício Nascimento Cruz, a Dani Saraiva, ao Renato Orozco, a Andréa Gomides, ao Rômulo Vieira, a Josiane Cabral, a Cíntia Ramires, ao Alex Alves, ao Rogério Kelian, a Ludmila Fregonese, ao André Lima, a Maíra Mesomo e ao João Vitor Caires. E todos os outros que vão chegar ainda, já fica o convite. Você quer ter seu nome também lembrado aqui, cola lá no Apoia-se e saiba como colaborar com esse trabalho aqui. Valeu demais. E em setembro também, além do lançamento do livro, teremos novidade aqui. Que bom, uma collab, a nossa segunda collab, que legal. Dessa vez a collab com a Rede Como A. Em setembro a Rede Como A celebra o mês da filantropia que transforma e a gente vai estar preparando já 3 episódios especiais que vão estar disponíveis no mês de setembro, na esteira do mês da filantropia que transforma. Vocês vão acompanhar em breve aí. No seu feed vai surgir aí episódios com uma capinha, uma carinha diferente, chamando a atenção para essa collab, né? Que eu convido depois, escuta. Mas também fica tranquilo, amigo ouvinte, que os episódios aqui da casa vão seguir normalmente, tá bom? Então é isso. Se cuidem, um abraço e até a próxima.